de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Números, capítulo 10. Neste capítulo vamos aprender sobre o significado das 2 trombetas de prata e também como fazer um convite, um chamado para as pessoas fazerem parte da Igreja de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, amém? Então, é um vídeo para quem gosta de evangelizar, é muito importante. Quem é evangelista deve estudar muito Números 10, porque aqui tem a forma ideal para fazer o convite, para trazer mais almas para Jesus, amém? Então vamos começar o estudo, com a ajuda de Deus e do seu bom Espírito, em nome de Jesus. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata de obra batida, as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então, essas são 2 funções principais, né? A primeira é convocar a nação de Israel para se congregar, e a segunda função era a partida, levantar acampamento. Amém? Todo mundo entendeu? E o que significa para nós, a igreja, tocar trombeta? É anunciar a vontade de Deus, é anunciar o Evangelho. Então, todo aquele que fala a palavra de Deus, faz a pregação na igreja, ou evangeliza pela internet, ou no serviço, ou em casa, você está tocando a trombeta, você está anunciando a palavra de Deus, né? E a primeira função da trombeta é convocação, chamar. Então, o dever da igreja é chamar as pessoas para fazerem parte da igreja de Cristo. Então, chame as pessoas, convida elas para ir para a igreja, convida elas a aceitar a fé em Jesus Cristo, convide as pessoas para lerem a Bíblia. E vocês estarão tocando a trombeta e estarão agradando o Senhor, amém? Um exemplo disso, Jeremias, capítulo 4, verso 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. A cidade fortificada é a proteção do nosso Deus, é a igreja, é fazer parte de algo maior. Vocês estarão protegidos por Cristo Jesus, Ele intercede por nós, né? Então aceitem, quem tem fé é protegido, está dentro dessas cidades fortificadas. Então vamos chamar as pessoas para entrar dentro dessa cidade, que se chama Nova Jerusalém, que se chama salvação, amém? Então vamos anunciar o Evangelho e chamar as pessoas para ir para a igreja. Vamos convidar, hein? Outro exemplo é Isaías capítulo 58, verso 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Então a gente tem que gritar com os pulmões cheios, falar da palavra de Deus e chamar as pessoas para se congregar, mas não de qualquer jeito. A gente tem que se juntar para perdão do pecado, amém? Então a igreja tem que anunciar o pecado, tem que falar o que é pecado. Se na tua igreja que você vai não fala quais são os pecados, o que desagrada a Deus, ela não está fazendo um bom trabalho, ela não está tocando a trombeta. Porque se a igreja não fala para as pessoas se arrependerem, como que ela vai se arrepender, amém? O João Batista, ele pregava arrependimento, aí as pessoas se arrependiam e se batizavam e viviam para Cristo Jesus. É isso que funciona tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Sem arrependimento, não dá para a pessoa entrar na igreja, fazer parte do corpo de Cristo e não tem como encontrar salvação, amém? É necessário se arrepender, tem que nascer de novo, amém? Então vamos chamar as pessoas para o arrependimento. A segunda função das trombetas é a partida do arraial. Então, a partir do momento que a gente já tocou a primeira trombeta, a gente chamou as pessoas do pecado, elas se arrependeram e aceitaram Jesus e agora fazem parte da igreja, agora é momento de alegrar e tocar a segunda trombeta. A segunda trombeta é da esperança, é do arrebatamento, é da volta de Jesus. A gente vai levantar acampamento, vai sair desse arraial, desse mundo e vai para o céu, a gente vai partir para o céu, né? Então, tem que tocar essas 2 trombetas. Na igreja que você frequenta, tem que ser uma igreja boa, que ensina a palavra de Deus. Ela vai denunciar pecado, para o arrependimento, para as almas alcançarem a salvação. E aquelas que já estão firmes em Cristo, que já lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, elas estão aguardando a volta de Cristo. Elas já estão atentos à segunda trombeta, né? Que é a da partida. Já estão preparados para sair desse mundo, para encontrar com Jesus nos ares. Amém? Vamos dar um exemplo disso. Joel, capítulo 2, verso 1. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Glória a Deus. Joel estava tocando a trombeta. O dia do Senhor, o dia da volta de Jesus Cristo, o dia da salvação dos fiéis e do juízo dos infiéis está chegando, está próximo. Se na época de Joel já estava próximo, imagina agora na nossa época, está muito próximo. Estamos vendo os sinais todos os dias, né? Então vamos tocar a trombeta, Jesus Cristo está voltando, amém? Joel tocou a trombeta, ele fez a parte dele, eu também estou fazendo a minha, façam a de vocês, amém? Mateus capítulo 24, 31.
E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Amém? Glória a Deus, isso aqui é lindo. Ó. Jesus ele vai enviar os seus anjos. Eu acredito que isso aqui é literal. Quando Jesus Cristo voltar, ele vai vir com os seus santos anjos e vai buscar a tua igreja. Amém? Só que isso também já está se cumprindo nos dias de hoje. O nosso Senhor chama aqueles que fazem a sua vontade de anjos também. Nós vemos isso nas cartas das 7 igrejas do Apocalipse, né? Então todo aquele que anuncia a volta de Jesus Cristo é um anjo de Deus que está reunindo as pessoas para arrebatamento. Então seja um anjo de Deus, anuncia a volta de Jesus Cristo e prepare as pessoas para o arrebatamento e para a volta do Senhor Jesus. Amém? E quando tocarem ambos, aqui agora a gente vai estudar os comandos de Deus, né? O que significava os toques das trombetas, né? E quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Então quando tocava as duas trombetas juntas, num toque só, era para a igreja se reunir, né? E era para se reunir à porta da tenda da congregação. Então não vão se reunir no bar, não vão se reunir em lugares que desagradam a Deus. Quando Deus chama, é para a gente se reunir na igreja, é para a gente juntar a família e orar em casa. É para isso que Deus reúne a igreja, amém? É para fazer o bem para o próximo, fazer um mutirão, para construir uma casa para quem não tem casa, é para fazer uma reunião, para dar cesta básica para quem precisa. Então essa é a convocação que Deus se agrada, amém? Então estejam atentos à trombeta, e quando Deus chamar, quando você sentir o chamado de Deus, vai à porta da tenda da congregação, vai buscar Deus na igreja, vai buscar Deus em oração e vai fazer a vontade de Deus, amém? Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Então quando no arraial o sacerdote tocava uma trombeta só e dava um toque só, era para juntar as lideranças, eram os príncipes e os cabeças das tribos, né? Então é necessário às vezes a igreja se reunir e criar estratégias para como fazer a obra de Deus. Então não pode ter bagunça, os lideranças têm que estar reunidas, tem que estar sempre com planejamento. Então igrejas reúnem seus líderes e façam planejamento para alcançar mais almas para Jesus, amém? Quando retinindo as tocardes, então quando tocasse as duas trombetas juntos, retinindo é tocar fazendo algumas pausas, né? Não é tocar direto, né? Então partirão os arraiais que alojados estão da banda do Oriente. Então há tempo que a gente tem um chamado que não é para você, por exemplo, às vezes você está pregando numa igreja ou numa comunidade e Deus dá um chamado para você, que é para você congregar em outro lugar. Então aqui é a convocação. Então Deus está te chamando para você levantar acampamento, amém? Para você pregar em outro lugar, tá bom? Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então quando tocasse as duas trombetas juntas, retinindo, né? Não contínuo, com algumas pausas, né? Então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Então é tempo de partir também, tá? Então aqui quando a da banda do Oriente, depois ia para o sul, então fazia o sentido horário, amém? Então o levantar do acampamento de Israel, ele seguia o sentido horário. Primeiro levantava do Oriente, depois a do sul, e depois eles iam fazendo a fila, né? Para seguir a viagem, amém? E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a voz serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Então quem pode tocar trombeta? Todo aquele que crê em Jesus Cristo, que crê no sumo sacerdote, é sacerdote, amém? Todos aqueles que são filhos de Arão, todos aqueles que creem no sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, são sacerdotes e podem tocar a trombeta, amém? Então anunciem a trombeta. E é legal aqui, ó, que os filhos de Arão teve 4 filhos, né? 2 morreram no Levítico 10, né? Nadab e Abiú. E ficaram o Eleazar e o Itamar. Então 2 pessoas tocando a trombeta, né? Isso me lembra as 2 testemunhas que vão tocar trombeta para aqueles que estiverem no tempo da grande tribulação, né? Para a casa de Israel se arrepender e aqueles que não acreditaram em Jesus Cristo também se arrepender. Então tem muita especulação sobre quem são essas 2 testemunhas, né? Tem uns que falam que é Moisés e Elias. Eu vou colocar esse Eleazar e Itamar na lista também. Então fiquem atentos. Mas eu acredito que as 2 testemunhas são Moisés e Elias mesmo, tá bom? Eu estou aqui só fazendo uma suposição aqui do Eleazar e do Itamar, porque eu achei interessante para a gente pensar sobre isso, tá bom?
E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Glória a Deus. Então, quando a gente está em batalha, né? Porque um dos significados de tocar trombeta era para sair para a batalha, né? E aqui está dando esse exemplo. Então, muitas vezes, nós somos afrontados, tem provas que nos apertam, e a gente não pode esmorecer. Toca a trombeta, tá bom? Tem muitas pessoas que quando começam a vir os problemas, eles deixam de falar do Evangelho, deixam de falar da Palavra de Deus. Mas pelo contrário, nós temos que continuar tocando a trombeta. E vocês percebem que o toque dessa trombeta aqui é retinindo. Quando a gente está tudo bem, a gente consegue tocar a trombeta sem pausa, né? Sem problema. Mas quando vem as aflições, o toque da trombeta ele é retinindo, ele tem algumas pausas. Porque quando a gente está em provação, a gente não consegue dar glória a Deus e louvar o tempo todo. Tem momentos que a gente fica triste, tem momentos que a gente fica angustiado. Mas nesses momentos, continua tocando a trombeta, amém? Não desista. Continua falando da palavra de Deus. E vocês serão salvos. Olha aqui, e vós sereis salvos de vossos inimigos. Então não desista, tá bom? E o Senhor vai lembrar de vocês, glória a Deus. O Senhor lembra daqueles que lembram dele. Se você está servindo ao Senhor, ele vai lembrar de você na hora da aflição. É só não negar o nome dele, tá bom? Continua anunciando o Evangelho, continua pregando, continua dando bom testemunho. Um exemplo de tocar trombeta na diversidade da batalha é 1 Samuel, capítulo 17, 44 e 45. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Aqui, ó, o inimigo afrontou ele estava em batalha, ele estava em situação de aperto, igual aqui, ó, do Números capítulo 10, verso 9. Só que olha a reação do Davi, ele continuou tocando a trombeta, e ele anunciou a palavra de Deus, ele determinou, ele pregou que ele ia vencer, glória a Deus. Então façam isso, façam igual Davi, olha o que o Davi fez aqui, ó. Davi, porém, respondeu ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do Exército de Israel, a quem tens afrontado. Glória ao nome santo do Senhor. Então, na sua batalha espiritual, nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas enfermidades, determina, fala a palavra de Deus, põe a tua fé para fora, confessa com a tua boca que o Senhor é grande e que Ele vai te dar vitória, e você vai receber a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Toca a trombeta. É na dificuldade que você tem que tocar a trombeta também, tá bom? Tem que tocar a trombeta quando está tudo bem e tem que tocar a trombeta quando está na dificuldade. E Deus vai lembrar de você e você será salvo. Amém? Verso 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocares as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui é no tempo da paz, que Deus, você já recebeu a bênção, que está tudo bem com você, você também tem que tocar a trombeta da gratidão. Então dê glória a Deus, louva ao Senhor, e tudo isso, toca a trombeta sobre os vossos holocaustos. Nosso holocausto é Jesus Cristo. Então lembra, tudo que você for agradecer a Deus, se for cantar uma música, for louvar ao Senhor, que você for derramar a tua gratidão para Deus, faça tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele que é o teu holocausto, amém? Ele que sacrificou por você. Glória a Jesus Cristo. Está na luta? Toca a trombeta, dá glória a Deus. Está tudo bem? Recebeu a bênção? Está em paz? Dá glória a Deus. Toca a trombeta, chama as pessoas para a igreja, fala da volta de Jesus Cristo e dá glória ao teu Deus, porque Ele é grande, Ele merece toda a nossa louvor, todos os nossos cânticos, toda a nossa alegria. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder, amém? Que o verso 29, disse então Moisés ao Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Então esse verso 29 aqui é o convite que Moisés fez ao seu cunhado, Obabe, nome difícil, né? O significado de Obabe significa querido, amado. Então nós devemos olhar para as pessoas que não estão na igreja e para as que estão também com esse olhar. A gente tem que chamar ele de Obabe, de amado, de querido, amado de Deus, você é querido de Deus. Então, quando a gente vai evangelizar, muitas pessoas evangelizam pelo medo de colocar: você vai para o inferno, você está no pecado, você está errado. Não é esse o caminho que Moisés tomou. Então, para evangelizar, vamos evangelizar no amor, amém?
Foi o caminho que Deus tomou com Moisés. Ele chamou Obabe e chamou, olha, a gente está indo para a terra prometida, que Deus nos prometeu. Vem com a gente, você vai fazer parte dessa herança também, né? Aqui vamos ver a resposta do Obabe, verso 30, né? Porém, ele lhe disse, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Então aqui o Obabe, ele não queria ir para a terra de Canaã. Ele já estava com saudade da sua família de Midian. Ele estava com saudade do Reuel, né, do Jetro, que ele deixou lá no deserto, né? Eles eram povos, os midianitas eram um povo nômade que ficava no deserto, né? E ele estava com saudade do seu povo, da sua família. E lembra que nosso Senhor Jesus Cristo falou que aquele que não deixa pai e mãe não é digno de mim, né? Não é digno de Jesus Cristo. Então o Obabe ele estava ainda com o coração dele na sua terra e estava com o coração dele na sua família. Nosso coração, a gente tem que chamar as pessoas para entregarem seu coração a Jesus Cristo, para que elas possam entrar na terra prometida que é o céu. Amém? Então esse foi o convite que Moisés fez ao Obabe, e é o convite que nós, igreja, devemos fazer às pessoas que estão no mundo e às pessoas que se desviaram da igreja, porque o Obabe, ele fazia parte do acampamento de Israel, ele já estava há um ano com eles ali, né? Desde a saída do Egito, que o Obabe já estava andando com Moisés, e Moisés gostava muito dele, só que ele decidiu voltar para a casa dele, para a terra dele. Então é uma pessoa da igreja que se desviou, é uma pessoa que estava no nosso convívio e quis sair. Então essas pessoas nós temos que fazer o convite, fica. E como que a gente convence uma pessoa que não quer, que desistiu da fé? Como que Moisés trabalhou? Como que ele evangelizou aqui, né? Ele não pode desistir. Você ouviu não, você tem que tentar argumentar. Amém? Não deixa a ovelha perdida sair. Não deixa ela sair do arraial. Traz ela para dentro. Traz ela para o aprisco, para que o pastor cuide dela. Amém? Então aqui, ó, olha o que Moisés disse. Ele disse, ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirá. Então aqui ele está fazendo uma proposta para ele. Olha, Obabe, você sabe que a gente está indo para um caminho do deserto. Você é uma pessoa que é midianita, você está acostumado com o deserto. Não deixa a gente não, a gente precisa de você. Você vai servir de guia para nós. Olha, de olhos nos servirá. Então ele é o guia, porque ele conhece o deserto com a palma da mão dele. A nuvem de Deus guiava o arraial para quando tinha que levantar o acampamento e para quando eles tinham que parar. E aqui Moisés está oferecendo uma função para que ele se sinta útil, para que ele se sinta importante. Então a igreja tem que abraçar as pessoas, tem que fazer elas se sentirem importantes, dá uma função para ela, dá uma função de porteiro, dá uma função de diácono, dá uma função para a pessoa não sair, ajuda essa pessoa, dá uma função de evangelista. Então deem funções para as pessoas não desanimar, amém? É isso que Moisés está propondo a ele aqui. E que ele está fazendo, além de dar uma proposta de serviço, ele está lembrando das promessas aqui, ó. E será que vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. Ou seja, a gente vai dar tudo junto, não vai não, a gente vai te dar uma função aqui, e quando a gente alcançar a salvação, você vai alcançar a salvação também. E os milagres que a gente vai ver, você vai ver também. As curas que vai ter na nossa casa, vai ter na sua casa também. A alegria que nós vamos sentir, você também vai sentir. Então é assim que devemos evangelizar, amém? Com amor e não por medo, né? Então essa foi a estratégia do Moisés. Mas aqui eu quero dar um testemunho para vocês, porque na palavra de Deus ensina, né? Que aquele que não é chamado pelo amor, é chamado pelo medo, né? E pela dor, né? Santo é Jesus Cristo. Eu fui chamado pelo medo. Eu vou contar aqui meu testemunho de como eu me batizei, né? Eu sempre gostei muito de ler a Bíblia, né? Então eu frequentava a igreja, mas não era batizado. Aí eu fui transferido para São Paulo e lá eu fiquei desviado, igual o Obabe, é o Obabe, né? Igual o Obabe aqui. Eu fiquei desviado dos caminhos do Senhor. Só que eu sempre li a palavra de Deus em casa, porque eu amava a Deus. Eu só deixei de ir para a igreja e frequentava alguns lugares que não agradavam a Deus. Então eu estava desviado. Mas eu estava lendo o livro de Jonas, e eu estava com algumas dúvidas no livro de Jonas. E eu sempre fazia minhas orações, eu pedia, Deus, me ensina isso aqui que eu não entendi, Pai. Me ensina, Pai Santo. E um dia eu fui fazer uma entrega, e eu passei em frente à congregação do Brás. Eu senti o desejo de voltar para a igreja. Aí eu fui congregar. Irmãos, quando eu entrei lá, na hora da palavra, era o irmão Marsola, né? Aquele senhorzinho, né? Um ancião da congregação cristã. E eu não conheço ele, nunca tinha visto na minha vida. Foi a primeira vez que eu pisei naquela igreja, né? Aí, na hora da palavra, ele abriu no livro do Êxodo, né? Ia contar a história do Moisés.
Aí ele fechou a Bíblia, aí ele falou assim: irmãos, Deus me fez sentir de abrir agora, no livro de Jonas. Vamos primeiro tirar a dúvida de um irmão que está aqui dentro hoje, da igreja. Aí eu falei: meu Deus do céu, será que é comigo isso daí, né? Ele abriu em Jonas e ele falou exatamente a dúvida, ele tirou a dúvida que eu tinha daquele livro. Aí eu fiquei todo contente. Nossa, Deus me ama mesmo. Nossa, eu pedi para Deus me responder e tirar minha dúvida de Jonas, e ele tomou esse caminho. O irmão ia falar uma outra palavra, Deus interrompeu o irmão Marsola, colocou no coração dele de responder minha dúvida, ele respondeu minha dúvida, eu fiquei super feliz. Só que aí Deus usou o servo de Deus lá, né, o irmão Marsola, para falar assim, né? Deus mandou um peixe, engoliu Jonas, e o peixe obedeceu ao Senhor, né? Se um peixe me obedece, por que você que é meu filho não me obedece? Aí ele começou a falar todas as coisas erradas que eu estava fazendo. Ele revelou todos os meus pecados. Santo Deus, eu não sabia o que fazer naquela hora. E ele falou assim: olha, meu filho, Deus te ama muito. Ele respondeu a sua dúvida. O que você está esperando para servir a Ele? O peixe obedeceu, obedece também. Domingo tem batismo, vem aqui no batismo e serve a Deus, glória a Deus. Eu fiquei com tanto medo naquele dia, porque ele falou para mim que era a minha última chance. Santo é Deus. Ele falou: obedece, porque é a tua última chance. E eu obedeci. Eu fui no batismo, me batizei e me esforcei, e Deus foi me limpando, e eu estou servindo a Deus até hoje, e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus abençoe a vida do servo de Deus, o irmão Marsola, e de todos os servos de Deus, de todas as igrejas, né? Porque eles são instrumentos de Deus para nos trazerem para os caminhos do Senhor, né? Naquela noite, Deus usou do servo de Deus, o irmão Marsola, né? Mas quantas pessoas que são usadas por Deus para trazer as pessoas ao caminho certo, né? Então, oremos pelo ministério, porque é muito importante, tá? Eu sou muito grato a Deus, a Jesus Cristo em primeiro lugar, e ao servo de Deus, que foi um instrumento, que foi boca de Deus, tocou a trombeta, Santa Deus, do arrependimento, denunciou meus pecados, fez tudo exatamente como está escrito aqui na palavra, né? Então, procure igrejas que te tragam para os caminhos do Senhor, amém? Agora aqui a parte mais bonita, aqui é legal demais. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso, glória a Deus. Então eles caminharam com a arca do Senhor por um caminho de 3 dias. O que lembra isso vocês, né? Jesus Cristo, Ele é a arca da aliança, Ele agora é a nossa nova aliança, né? Ele é a segunda aliança, Ele derramou seu sangue por nós. E por 3 dias e 3 noites Ele ficou no seio da terra, e Ele subiu, ressuscitou e venceu, e foi buscar lugar para nós. Exatamente aqui, ó. Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca do concerto do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. Então Jesus Cristo, Ele ressuscitou e foi nos preparar lugar de descanso. Onde está escrito isso? João capítulo 14, verso 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejas vós também. Glória a Deus. Então Jesus Cristo, ele foi preparar lugar para nós, exatamente como está escrito aqui no Números 10, verso 33. Então sigam a Deus, porque Ele está preparando um lugar, Ele está preparando, aqui para a nação de Israel, Ele está preparando a Canaã, Ele está preparando a terra prometida. Jesus Cristo está preparando para nós a nova Jerusalém, para a gente habitar no céu, nas moradas do Altíssimo, Santo é Deus. Né? O verso 35. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores, né? Então, quando você está aí na prova, você tem que pedir a ajuda do Senhor, para que Ele derrote e espante os seus aborrecedores, né? Para que você vença as batalhas, né? Então, é o momento de você tocar trombeta, é o momento de você orar, de você clamar ao Senhor. Ele vai vencer suas batalhas, amém? E no verso 36, e pousando ela, dizia: volta ao Senhor, para os muitos milhares de Israel. Glória a Jesus Cristo. Então, e quando acabam as batalhas, nós agradecemos o nome do Senhor e pedimos para Ele vir, para Ele voltar, para a gente sentir a presença dEle, né? E é o desejo da igreja, Maranata, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo volte, e que nós vamos fazer parte desses milhares que nem o apóstolo João viu no céu, né? Milhares de milhares, miríades de miríades de branco no céu, né? Então volta, Senhor Jesus Cristo, e nos leva à salvação, e nos traz a paz, que lá será para sempre, né? Então, essa é a palavra para nós hoje,
toquem as trombetas, sem cessar, não desanimem. É na prova que a gente tem que tocar a trombeta também. E vamos chamar e convidar as pessoas para fazer parte da Igreja de Cristo. Então essa palavra, Deus abençoe a vida de todos vocês. Glória a Deus por mim e pela minha família. Vocês veem que eu não peço like, eu não peço inscrição, eu peço oração. Porque oração é poderosa e pode muito seus efeitos. Like e inscrição não vai fazer diferença na minha vida. Agora a oração de vocês faz muita diferença na minha vida, é muito importante. E eu creio disso de alma. E eu sei a importância da oração e oro por vocês também. Deus seja louvado.